Hoje nós vamos falar sobre um dos reinos mais interessantes de Tormenta 20, tá? Aquele que tem uma grande influência dos anões, que já sofreu com a Guerra Artaniana, já sofreu com uma invasão da Tormenta, entre várias outras coisas, tá? A gente tá falando aqui de uma terra de sobreviventes e que tem, inclusive, um deus menor convivendo entre os seus, né? Talvez seja um dos deuses menores aí, mais acessíveis que nós temos em Arton, tá? Nesse sentido de vê-lo e de proximidade. Nós estamos falando de Zakharov, o reino das armas, e hoje eu vou te contar tudo sobre ele. Eu sou o Blitai, e hoje eu vou te contar tudo sobre Zakharov na nossa playlist aqui de todos os reinos de Tormenta 20, tá? Não é pouca coisa, não. Por isso que eu já conto com o seu like, com a sua inscrição. E por favor, né, vire membro aqui do canal. Os membros ajudam demais, por isso eu agradeço a todos que são membro aqui, tá? Dá uma clicada, você vai ver que tem vários benefícios, é algo muito interessante. Galera, vamos falar sobre Zakharov. Zakharov, ele tem uma história muito legal, tá? Inclusive, ele foi o primeiro reino a se estabelecer após Derion. Pois é, a gente tá falando aqui de um dos mais antigos, portanto, reinos do Arton Norte, essa região em que nós estamos comentando, tá? Como que isso funcionou? Olha, diferente das outras caravanas, em que normalmente a gente tinha família de nobres que iam e vinham, aqui a gente efetivamente tem um nome principal que foi o responsável e o fundador por tudo aquilo. A gente está falando aqui sobre o aventureiro chamado Folk Steelheart, ou Coração de Aço, né, que é bem conhecido aí. Ele era um aventureiro e tão inquietante que ele era, ele não conseguiu ficar muito tempo ali parado em Derion depois que os refugiados da caravana se estabeleceram. Motivo pelo qual ele pegou a sua trupe e decidiu explorar a parte norte. Ele se perguntou, né, o que existia subindo ali a região da grande estátua da deusa Valkyria. E assim ele partiu. A gente sabe que o clima em Zakharov é um clima frio, até porque ele está em divisa ali, né, lado a lado com as Montanhas Uivantes, que emana ali uma grande quantidade de gelo e neve todo ano. Então nós temos ali um clima bem mais frio e hostil do que Derion. E lá onde foi fundada o reino de Zakharov, né, ou pelo menos a primeira cidade, eles subiram com o intuito de descansar. Aquele lugar ali era um lugar de acampamento que o grupo do nosso Folk Steelheart decidiu descansar. Mas eles foram surpreendidos ao se depararem com anões. Pois é, pelo jeito ele conseguiu acampar do lado de uma das inúmeras entradas aí secretas que os anões possuem. A gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal exclusivo para falar de Doherin, que é o reino dos anões, a gente vai entender melhor isso. Mas só para vocês saberem, eles têm várias e várias entradas secretas por todos os lugares ali de Arton, norte, né, principalmente, e com entradas secretas em lugares distintos. E em Zakharov era uma delas. Inclusive, esse reino ele teve aí uma grande proximidade com os anões. E não era a primeira vez, assim, não é o primeiro contato que se teve com anões, tá? Até porque em Arton Sul já existiam anões, esses povos já se conheciam, mas ali foi a primeira vez em Arton Norte que os anões se depararam com os humanos e vice-versa. E eles se surpreenderam. Até porque foi a primeira vez também que os anões viram os humanos utilizando armas de aço primitivas ainda, mas utilizando elas, e eles também se espantaram. De qualquer forma, os anões e os humanos tiveram uma grande reciprocidade nesse primeiro momento aí, nesse encontro, e fizeram uma amizade, né? Dali surgiu uma grande amizade. Os próprios anões ofereceram como presente uma das suas maiores relíquias para o folk e para os humanos que habitavam ali, em homenagem a eles, tá? E a paz que estava sendo construída. Eles ofereceram a ele a Zakharin, o machado de Zakharov, que era um lendário anão ali, campeão dos anões, tá? E assim nasceu uma paz e prosperidade. E os humanos dessa região, inclusive, aprenderam muito com os anões, principalmente nessa parte de construção de armas, por isso que Zakharov possui esse nome. Em troca desse grande presente, o próprio Folk decidiu homenagear esse campeão dos anões aí, o Zakharov, dando o nome dele para esse reino que ele iria fundar a partir de então. E aí em 1020, no ano de 1020, dentro da linha do tempo de Arton, nós temos oficialmente, né, a fundação aí de Zakharov, um novo reino. Apesar de Folk ser um habilidoso diplomata e também um exímio aventureiro, ele percebeu que governar não era muito por ele, tá? Ele não era algo que ele gostava muito, não. E aí, ele foi lá e acabou desistindo dessa vida de governante, abriu mão ali dos seus poderes em Zakharov, e entregou os poderes para a maga do seu grupo. Lembra que ele era um grupo de aventureiros que estavam explorando e pararam para descansar? Pois é, ele acabou abrindo mão do poder de governar e passou para a maga do seu grupo, chamada ali de Olava Rogandin, que foi aclamada, então, pela
pequena nobreza de Zakharov na época, mas virou a rainha, dando início a uma linhagem que perdura até os dias de hoje. E esse acordo aí, essa boa convivência com os anões, rendeu grandes frutos para o povo de Zakharov, tá? Eles tiveram lá, ó, tratados de mineração, arquitetura, joalheria, entre várias outras atividades que os anões sempre dominaram muito bem. Eles, de bom grado, ensinaram e compartilharam as suas técnicas com os humanos e as outras raças que existiam ali em Zakharov na época. E eles perduraram essas tradições aí até os dias de hoje, tá? Principalmente envolvendo armas. Foi nessa época, inclusive, também que o rei dos anões, chamado Hodir Hammerhad, provavelmente estou pronunciando errado, tá? Segundo, e a sua comitiva diplomática utilizaram essa boa convivência ali com o Zakharov para descer até a Valcária e assinar ali o Tratado da Espada e da Forja, que era um pacto de cooperação entre os povos. A gente vai falar mais disso no futuro aqui no canal, tá? Mas se essa boa sorte aí em Zakharov, né, se começou tudo bem, foi por tempo limitado, tá? Isso logo aí acabou. Nós tivemos ali um evento dos anões muito importante, que a gente vai falar quando chegar mais lá para o reino de Dohaerim, que é o chamado às armas. Basicamente, nessa época, um rei anão, ele convocou todos os anões que estavam na superfície para voltar para o subterrâneo e se prepararem para uma grande guerra. E essa guerra era contra os Fintrolls, aqueles conhecidos como os Trolls Nobres. Existe, né, no subterrâneo, os principais arqui-inimigos dos anões, que são os Fintrolls. Eles formam ali um império chamado de Trollkirkja. Provavelmente eu estou pronunciando errado, né? Mas os anões falaram que era uma guerra deles ali, se fecharam, eles selaram as principais entradas ali para Dohaerim e se isolaram do resto do mundo. Algumas pessoas dizem, a gente vai ver isso mais pra frente também lá em Dohaerim, mas algumas pessoas dizem que um outro detalhe influenciou muito na decisão do rei anão, que foi o fato da chegada da tormenta, tá? Dizem que o rei anão teve ali uma certa previsão ou um aviso de um prelúdio, né, de que a tormenta viria no futuro. E já talvez se precavendo sobre isso, tentando resguardar o seu povo, ele tomou essa decisão ali de, olha, a gente vai se isolar do mundo superior, a gente vai dar conta dos Fintrolls aqui sozinhos e vamos viver em paz para tentar evitar a tormenta. E dito e feito, né, 2 séculos depois dessa decisão aí do chamado às armas, mais ou menos, a tormenta ela caiu no mundo de Arton como um todo, e uma das áreas da tormenta se formou justamente em Zakharov, uma das áreas mais terríveis ali, que tomou conta de uma cidade inteira, ficou sendo conhecida, né, como a Cidade na Tormenta, e o Lorde da Tormenta daquela área era ninguém menos do que Haradak, hoje conhecido aí como um deus maior do panteão. E se desgraça a pouca bobagem, além de ter que lidar com uma área da tormenta ali dentro do seu próprio território, né, ocupando e atormentando grande parte de Zakharov, nós ainda tivemos em Guerra Artoniana, não vou dar muito spoiler aqui, obviamente, a gente vai ver e vai vivenciar esses eventos na campanha de Guerra Artoniana, que nós estamos jogando aqui no canal todas as quartas-feiras a partir das 8 horas, mas Zakharov, galera, sendo um reino de armas, um reino conhecido por forjar armas maravilhosas, extremamente potentes para a guerra, eu não preciso nem dizer que isso chamaria a atenção dos puristas, né? Até porque o Zakharov e os reinos dos puristas estão ali muito próximos, tá? E, obviamente, eles tentariam, de alguma forma, tomar posse dessas armas esplêndidas que Zakharov faz. Importante ressaltar, né? Zakharov, apesar de ser um reino de forjadores, de fazer ótimas armas, eles não fazem necessariamente com a pretensão de utilizá-las, tá? Eles não são um povo bélico exatamente. Eles forjam mais pela arte da forja, o que rende, sim, ótimas armas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a Era da Tormenta, porque tudo isso é tratado lá na aventura Coração de Rubi, uma das primeiras jornadas heróicas aí de Tormenta 20, tá? Mas é importante vocês saberem que lá nos eventos da Deusa do Labirinto, a Haradak acaba virando, né, então, um deus maior, e a área da Tormenta lá de Zakharov, que era a área dele originalmente, ficou vazia, algo inédito. E aí, um grupo de aventureiros na aventura Coração de Rubi parte com o objetivo justamente de destruir essa área da tormenta, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a área da tormenta de Zakharov, ela foi a segunda área da tormenta a ser derrotada, um feito histórico aí dentro de Arton, tá? Por mais que não existisse um Lorde da Tormenta por lá. A primeira delas foi a área da Tormenta de Tamurá, lá nos eventos da trilogia Tormenta, tá? Mas assim, hoje em dia ainda existe um perigo lá. Por mais que não seja mais uma área da Tormenta com todos os seus efeitos devastadores, o lugar onde antes se concentrava aquela cidade na Tormenta, agora ela é, digamos assim, uma espécie de culto à Tormenta, um lugar que ainda desperta grandes maus. Mas Zakharov segue sua vida forjando aos arredores,
sem se preocupar tanto ou sem tomar maiores medidas quanto a isso, até que novos aventureiros se disponham a isso. Olha só que interessante, em Zakharov, as pessoas comumente portam armas como se fosse um ornamento, uma pulseira, como se fosse um colar, porque eles acham bonito, né? Essa forja, eles têm orgulho do que eles fazem. Então, mesmo que aquele aldeão não saiba manejar uma arma, ele utiliza ela mesmo assim como decoração. Além disso, nós temos em Zakharov um templo unificado em homenagem a Arsenal e Kalmyr, chamada ali Ordem das Armas Austeras, o símbolo em homenagem a esses dois deuses. Eu comentei mais cedo também sobre o deus menor, né, em que Zakharov tem lá um dos deuses menores mais acessíveis, talvez, de Arton, porque você efetivamente pode vê-los. Esse deus menor é ninguém menos que Hont, o deus menor das armas e dos armeiros. Ele fica lá numa cidade que carrega o seu nome, a cidade de Hont, onde tem um grande templo ali em homenagem a ele. Ele é um deus que tem 6 braços e ele vive sempre forjando a maior parte do tempo, e algumas pessoas, talvez alguns devotos, podem no máximo assistir ele fazendo ali as suas coisas. Anões ainda são muito comuns, mesmo que houve aquele chamado às armas que eu comentei, né, que vários anões tiveram que voltar para Torerin, muitos já haviam se afeiçoado com Zakharov e permaneceram no local desrespeitando a ordem do rei anão. E agora vamos dar uma olhada no quadro aí, estratagema de Zakharov, que ele traz informações bem interessantes pra gente, tá? Primeira coisa que nós temos aqui é o brasão de Zakharov, o símbolo do lugar, em que nós temos esse símbolo vermelho com basicamente uma águia segurando ali uma espada, né? Um símbolo bem interessante, bem imponente para refletir. Nós temos ali o nome oficial do reino, Reino de Zakharov. O lema é Armas do Reinado, ou seja, automaticamente a gente pode dizer que eles produzem, né, armas aí para todo o reinado. O gentílico, ou seja, o nome de quem mora em Zakharov é Zakharoviano, a capital é Zakharin, e nós temos ali a forma de governo, a monarquia hereditária, mas não do coração de aço lá que eu comentei, e sim da Olava, da maga do grupo dele, lembra? São os descendentes dela que são monarcas até hoje. Nós temos ali o regente atual chamado de rei Ribald Rogantin. A população é de 2.200.000 pessoas, uma cidade bem grande aí, né, bem populosa. As principais raças encontradas são humanos, anões, minotauros e Lefou. Lefou por conta dos remanescentes aí da Era da Tormenta, né, então tem uma marca profunda. E as principais divindades vêm de Arsenal Kalmyr, Hont, o deus menor, o forjador que eu comentei de 6 braços, Valkyria e também a Haradak. Sim, a Haradak porque, meus amigos, as coisas não pararam por aí, né? Muitos devotos ainda servem naquela cidade que era a fonte de tudo isso. E aí, por fim, pra gente fechar, eu queria comentar com vocês algumas coisas que também acho interessante, tá? Nós temos ali a cidade de Yuvaliin, que é uma cidade de mineradores, muito importante, lá pro coração de Rubi, afinal de contas, ele começa em Yuvaliin. Nós temos um vídeo aqui no canal já sobre dicas, né, pra você que vai narrar aí Coração de Rubi. Então, a cidade de Yuvaliin, ela é muito importante sobre isso. E eu também queria comentar, por fim, sobre a grande região ali das Colinas Centrais, porque nós temos a campanha Fim dos Tempos, uma campanha oficial aí de Tormenta 20, que deve estar voltando muito em breve. Nós teremos ainda prometido para esse ano de 2025 um lançamento, né, que é um novo material de Fim dos Tempos, e toda essa campanha ela começa na Colinas Centrais, tá? O início disso tudo é ali, e nós temos segredos curiosíssimos nesse lugar das Colinas Centrais, é um lugar interessante. Basicamente ele fala pra gente, né, que essas colinas ali, elas são alvos de grandes aventureiros, porque nós temos uma variedade de biomas e vários monstros se escondendo ali, mas eu não vou dar spoilers de Fim dos Tempos aqui, então podem ficar tranquilos. De forma geral é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido. Zakharov segue aí sendo um grande reino gelado, com muito orgulho de produzir as suas armas, tá? Inclusive, réplicas de armas famosas são bem comuns ali no lugar, com exceção da arma principal lá de Zakharov, Zakharin. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você puder, clica no botão Seja Membro, tá? Os membros são muito importantes para o canal. Apenas R$3 por mês você já vira membro e tem diversos benefícios, além de me ajudar demais, tá? Muito obrigado a todos os membros. E é isso, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu!